E eu quero dizer algo para você: você não foi chamado para viver uma vida no raso. Você foi chamado para viver uma vida mergulhada no Espírito Santo. Por isso que diariamente Deus coloca pessoas no nosso caminho para se conectar conosco e nos tirar do lugar de frieza. E nos colocar no lugar que a palavra já nos enxergou, como fervorosos de Espírito. Até porque a Bíblia diz que nós somos labaredas de fogo. E quando a Bíblia fala que nós somos labaredas de fogo, irmão, aí está falando comigo. Porque eu sou canal, eu sou do reteté de Jesus. Pode ser que eu esteja muito arrumadinho, mas na hora eu solto aqui o terno e a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Deus é bom. Você pode fechar os seus olhos só por um segundo. Espírito Santo, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor está em nós. Todos os dias nos direcionando, fazendo coisas, falando palavras ao nosso coração. E assim como o pastor orou, como as pessoas que estão aqui entregues ao Senhor orou, eu te agradeço, Espírito Santo, porque uma reunião onde tem pessoas, mas não tem a sua presença tangível, palpável, é só um encontro de pessoas. Mas nós te louvamos e te agradecemos, porque hoje nós vamos ser aqui alimentados pela sua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus é bom. Então aqui no nosso meio, queridos, tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Eu nunca confessei Jesus com a minha boca, crendo no meu coração que Ele morreu por mim. Tem alguém aqui que nunca fez essa confissão? Ou são todos crentes aqui? É tudo crente aqui? Então dá glória a Deus. Glória a Deus! Até porque, queridos, para que a gente entenda os primeiros passos de vida, de comunhão com Deus, você tem que entender quem você é nele, depois do novo nascimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se nós vemos diante de nós uma oportunidade de andar em uma vida nova, não é Deus que vai descer na terra e fazer com que a gente viva esse algo novo. Não, nós temos a palavra de Deus que é o guia da nossa vida. Então nós lemos, irmãos, meditamos e praticamos. Nós lemos, meditamos e praticamos. E por que a gente pratica? Porque nós somos nova criatura. A Bíblia diz que nós fomos feitos novos em Deus. Então, se tem um guia aonde vai me dar direção, irmãos, eu tenho que meditar nela e praticar o que está escrito. Amém? Então, graças a Deus que eu estou diante de uma igreja aonde todos nasceram de novo. Pode ser que no final você venha me procurar e dizer: Pastor Ricardo, eu não nasci de novo, fiquei com vergonha de falar ali, mas eu posso orar por você e você receber Jesus e você ter a sua vida transformada. Amém? Então, irmãos, para que a gente entenda esse mover de Deus, essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, a gente tem que nascer de novo. Porque a Bíblia fala que só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Você, num culto como esse, vai ser um culto do reteté de Jesus aqui, você pode chegar no seu amigo que está lá no mundo, no seu trabalho, e falar: olha, o culto foi maravilhoso, o culto foi poderoso. E ele pode não compreender, porque coisas espirituais só entende quem é espiritual. É por isso que, irmãos, eu não perco muito tempo explicando coisas que para mim faz parte da minha vida. É espiritual, eu entendo porque eu sou espiritual. Eu não fico tentando explicar para as pessoas aquilo que eu entendo e eles não entendem. Então eu prefiro que eles vejam os frutos da minha própria vida. Sem falar muito, irmãos, porque eu vou dizer para você, quando você tem muita comunhão com Deus, quando você tem muito relacionamento com Deus, você evangeliza sem palavras. A sua vida fala mais do que as suas palavras. Então, graças a Deus que nós estamos crescendo de glória em glória nesse conhecimento. Amém, queridos? Então, irmãos, nós não devemos viver essa vida aqui na terra olhando para nós como pessoas normais. Desde que eu nasci de novo, e faz muito tempo que eu nasci de novo, irmãos, eu não fico olhando para mim como um Ricardo. Eu não sou o Ricardo, eu sou uma testemunha de poder nessa terra. Que foi chamado, eu fui colocado no exército de Jesus. Para quê? Para apregoar as boas novas. Então, irmãos, se foi me dada a capacidade, se foi me dada a autoridade, irmãos, eu vou fazer aquilo que Ele me chamou. Independente daquilo que se levante no meio do caminho, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Até porque a Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, Ele deu poder
autoridade para ser filhos de Deus. Sabe, irmãos, que essa palavra autoridade é privilégio. Essa autoridade de ser filho de Deus se chama privilégio. A autoridade para andar como aquele que te colocou no lugar certo. Então, irmãos, eu pego essa verdade e eu pratico ela na minha vida, amém? Então, irmãos, falando sobre a questão da comunhão, nós não podemos passar a nossa vida diariamente achando que não podemos nos aprofundar em Deus, sendo que tem muito para ser vivido em Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso está falando de uma atitude diária, uma atitude intencional, aonde você se coloca nesse lugar de conhecer o Senhor. E quando você vai conhecendo, irmãos, revelação vai chegando, um entendimento melhor vai chegando, uma compreensão do que você é em Deus vai chegando, você não para. A Bíblia diz que você continua prosseguindo e conhecer o Senhor. Porque quanto mais você conhece dele, mais você sabe do lugar que você tem que ficar. Aí, irmão, você não é enganado pela mentira, você não é enganado pelo diabo, você não é enganado por falsas doutrinas, você não é enganado, porque você conhece quem você é e o que a palavra diz que você é. Você sabe que quando o pastor ele pega a Bíblia e ele diz, olha, eu sou o que a palavra diz que eu sou. É uma grande verdade, irmãos, porque a Bíblia ela já deu um norte para você. Você é filho de Deus e você tem que ter uma vida transformada nessa terra. Amém? Então a Bíblia diz em Oséias que a gente conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Então, irmãos, não existe nada nessa vida, não existe nada nessa terra tão precioso quanto a presença do nosso Deus. Então, irmãos, você pode ir no meio do caminho, enquanto eu estou ministrando aqui, você pode ver eu chorando, você pode ver eu aqui me debruçando, mas, irmãos, eu sou assim, eu sou chorão na presença de Deus. Se tem um lugar que eu perco a compostura é diante do Senhor. Eu choro, eu fico descabelado. Irmãos, precisa até limpar o nariz às vezes, mas irmão, se tem uma coisa que eu não perco, é a oportunidade de dar um culto racional. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, Romanos 12, capítulo 1, versículo 1 e 2, irmãos, que nós damos um culto racional a Deus. Como que é um culto racional? É um culto com compreensão, um culto com entendimento. A gente sabe o que está fazendo, a gente não está adorando de qualquer maneira, a gente não está dando um louvor de qualquer jeito, a gente entende que Ele é o Senhor das nossas vidas, e porque Ele é o Senhor, a gente dá o nosso coração para Ele. Então, irmãos, graças a Deus, porque esse entendimento vem chegando, e nós conseguimos viver essa vida com Deus aqui na terra. Então, eu quero dizer para você, nós não podemos viver essa vida no mediano, tendo Deus tão poderoso dentro de nós. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, estamos falando sobre a comunhão com Deus, amém? Eita glória! 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, vou ler na Nova Almeida atualizada. A Bíblia diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Sabe, irmãos, que essa palavra comunhão no grego, ela significa koinonia, que tem o aspecto de fraternidade, associação, comunhão, participação conjunta, relacionamento, a parte que alguém tem algo, intimidade. E sabe, irmãos, que quando eu nasci de novo, eu não sei vocês, mas quando eu nasci de novo, todas as vezes porque eu fazia parte de outro ministério, quando a pastora falava assim, olha, alguém quer aceitar Jesus, eu acredito que eu aceitei Jesus umas 10 vezes. Todas as vezes eu ia na frente sedento e faminto, irmãos, porque a revelação de quem era Jesus tinha caído no meu coração. Então todas as vezes que ela falava, olha, alguém quer aceitar Jesus, no meu entendimento, naquele tempo eu ia na frente umas 10 vezes e recebia Jesus. A gente sabe que não precisa ter essa atitude mais, porque uma vez que você o recebe, você o recebeu. Mas, irmãos, a gente tem essa necessidade de reafirmar ou de fortalecer a nossa aliança com Deus, porque no meio do caminho, no meio do processo, a gente tende a sair do lugar que Ele não sai, Ele está sempre no mesmo lugar. O problema é que eu e você, irmãos, porque nós estamos no mundo não sendo dele,
Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Você é um forasteiro nessa terra. Um dia você vai subir com Jesus. Mas, irmãos, estando aqui, irmãos, a gente é forasteiro. A gente não se amolda ao padrão deste mundo, irmãos. Não, a gente se levanta como uma influência. A gente se levanta, irmãos, como uma referência para as pessoas verem que um dia nós estávamos perdidos, mas agora a gente foi achado. Um dia a gente estava perdido, mas a gente foi encontrado e foi encontrado para ter uma vida diferente. Então, o que faz as pessoas olhar para nós e falar: nossa, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Irmãos, é a comunhão com o Espírito Santo. E sabe que, como eu estava falando, que aquela questão de aceitar Jesus sempre, 10 vezes, irmãos, quando o conhecimento foi chegando, eu fui deixando de ter algumas atitudes de menino. Porque quando o conhecimento chega, a gente vai deixando de lado algumas atitudes de menino, de gente emocionada. Eu não estou falando mal contra a sua alma ou suas emoções, mas quando a revelação da palavra, irmãos, você vai atingindo uma maturidade em Deus, você vai deixando as coisas de menino. E sabe, irmãos, que agora eu estava numa fase onde eu tinha que conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu agarrei esse versículo e eu falei: eu quero conhecer o Senhor de um jeito extraordinário. E sabe, irmãos, que quando você quer conhecer o Senhor, você não espera que alguém te coloque onde Deus espera que você esteja. Você vai até lá. Aleluia. Amém. Então, se Deus fala: se você me busca, você me encontra. Eu não vou esperar com que o pastor me coloque nesse caminho de ter o Deus revelado. Não, irmãos, eu me coloco lá. Porque, irmãos, a busca, a salvação, a entrega, a dedicação, a vida com Deus é individual. Amém. Ninguém aqui, irmãos, olhando para o outro, vai olhar para o irmão lá no céu e vai dizer: ele foi o responsável por eu estar do jeito que eu estou. Não, é individual. Você está no nível que está porque você escolheu estar aí. Então, às vezes a gente olha um homem de Deus, às vezes a gente olha uma mulher de Deus e fala: uau, será que um dia eu vou me colocar, ou eu vou estar nesse lugar de crescimento, de amadurecimento, de avanço, de operações de Deus? Irmãos, ela fez alguma coisa, ele fez alguma coisa, e o que você está fazendo? Aleluia, Jesus. O que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi? O que eu estou praticando, a revelação daquilo que Jesus falou que eu tenho que fazer? Irmãos, essa tarefa, ela é individual. Eu não vou poder cobrar alguém daquilo que eu não fiz. Porque quando estivermos diante de Jesus, Ele vai dizer: meu filho, o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com a palavra que chegou até você? Eu escuto isso tanto no Verbo da Vida, que você opera no nível que você está. E você vai crescendo de nível de conhecimento, de revelação, de intimidade com o Senhor. E de repente, irmãos, você sai do nível que estava, vai para um outro nível. E a Bíblia diz que você vai caminhando de glória em glória. De glória em glória você vai conhecendo o Senhor. De glória em glória. Isso é tão maravilhoso. Porque se eu fizer essa pergunta para você, eu vou fazer: quem aqui, irmãos, quando está vivendo a sua vida cristã aqui na terra, tem o desejo de alguém olhar para você e falar: olha, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus? Quem aqui gostaria de ser chamado assim? Ser reconhecido desse jeito? Nós temos isso dentro de nós, irmãos, esse desejo de ser reconhecido por alguém que carrega aquilo que Deus deu, aquilo que Deus liberou. Mas sabe, irmãos, não é só isso. Não é só ser reconhecido, é ser conhecido por Ele, irmãos. Porque às vezes a gente fica muito paralisado, irmão, disso, mas o que nós somos dele? Então, o que nós somos dele é mais importante, irmãos, do que ser reconhecido. Porque quando você sabe quem é nele e ele sabe o que você é nele, irmãos, o reconhecimento vem automático. Amém? As pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. E sabe, irmãos, que nessa busca, como eu estava falando, de crescer, de avançar em Deus, e agora eu não aceitava mais Jesus todos os dias, buscando a Deus, me consagrando, me colocando ali a me dedicar a essa vida com Deus. Chegou um ponto, irmãos, que as pessoas olhavam para mim e falavam: olha, aí o Ricardo, o homem do fogo. Aí o Ricardo, reteté de Jesus. Irmãos, mas ainda era o início daquilo que eu estava buscando. E não era, irmãos, um troféu para mim. Eu só queria saber que as pessoas estão sabendo que eu sou alguma coisa em Deus. Amém? Eita glória. Então, irmãos, essa palavra comunhão, ela é koinonia. É intimidade.
Então imagina, você tem o seu pastor aqui. E quantos consideram que ele é ungido? Amém. Você tem os pastores, o presbítero, os pastores aqui. Quantos vocês consideram que eles são ungidos? Amém. Agora imagina, você tem a oportunidade de andar com o seu pastor. Você está frio, mas você tem a oportunidade de ter intimidade com ele, relacionamento com ele, andar com ele, ouvir o que ele fala diariamente, ver o posicionamento, o desejo, o coração dele. Irmãos, o fato de você estar andando com eles, você não faz muita força, aquilo que opera neles agora pega vocês. Por causa da intimidade, por causa do relacionamento. Exemplo, o meu pastor, eu estou lá com ele há 12 anos. Então, o meu pastor, irmãos, ele é do tipo que consagra 40 dias sem comer nada. Bebendo água. Então, quando eu cheguei na igreja, eu olhei para ele e pensei, esse é doido. Esse procura conhecer o Senhor, esse procura andar com Deus mesmo. Então, o que eu fiz? Irmãos, eu estava chegando de outro ministério, estava ali fraco espiritualmente, o que eu fiz? Associação, me grudei nele. Aleluia. Porque, irmãos, a associação faz isso. Se é boa, te levanta. Se é ruim, te coloca para baixo. Então, o que eu fiz? Eu vou grudar nele. Porque se comunhão koinonia é intimidade, o que eu fiz? Deus levanta homens de Deus para que você se conecte a eles. Me conectei ao pastor. Então, o pastor, quando jejuava 40 dias e fazia um culto do Espírito Santo, um dedinho derrubava todo mundo. Mas, irmãos, olha o que é mais interessante. Não era o dedinho. Era o tempo de intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é que você andando com eles, você pega o que opera na vida deles. A unção, a intimidade, o relacionamento. E fica visível. As pessoas, eles não precisam forçar que tem intimidade com Deus. É visível. Então, quando eu e você anda com Deus, estamos mergulhados em Deus, é visível para as pessoas que nós andamos com Deus. Amém? Então, irmãos, eu gosto dessa palavra intimidade. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 105, Salmos 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4 e 5. Vou ler na NVI para você. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Quem gosta do poder de Deus aqui? O poder de Deus é maravilhoso, irmãos. Eu vou contar algumas coisas para você que vai se encaixar nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração e vai trazer fé para o seu coração. Porque quantos sabem que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus? Porque você está exposto a esse ambiente, fé vai ser gerada e aumentada no seu coração. E, irmãos, muitas das vezes a gente não tem essa compreensão, mas enquanto eu estou falando aqui, Deus, na sua multiforme graça, Ele fala com você de um jeito, 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 individualmente. Enquanto eu estou ministrando para você, você está tendo a sua comunhão com Deus particular, sentado aqui. Amém? Então a Bíblia diz, recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Nós sabemos, através da escola de ministros, através do Rema, através do Verbo da Vida, através do que é ensinado aqui, que o Senhor mora em nós, que Ele habita em nós. Mas quantos sabem, irmãos, que você pode ter Deus dentro de você, habitando em você, e você não provar da operação dele tangível, palpável? Vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Você pode ter Deus morando dentro de você, você pode ter Ele habitando dentro de você, mas você não perceber Ele tangível em suas ações. Você não perceber Ele tangível em suas palavras. A ponto, irmãos, da gente ter a mesma revelação, ou o mesmo entendimento daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Que Jesus, ele cumpriu aquilo que tinha sido feito, mas aqueles discípulos estão andando, depois de ter tido um relacionamento com Ele, estão andando cabisbaixo e falando, nossa, você viu, Ele morreu, Ele se foi. De repente Jesus se foi presente no meio deles, e irmãos, eles não reconhecem que é o Senhor. Mas uma coisa, irmãos, fez eles lembrarem do Senhor, o coração ardendo. Então nós podemos ter a presença de Deus dentro de nós e andar com o coração ardendo. Amém. Nós podemos ter a presença de Deus dentro de nós e andar com Ele tangível dentro de nós, operando na verdade fora de nós. Quantos acreditam nisso? Amém? Eita glória! Aí continua.
Lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e das sentenças de juízo que ele pronunciou. Anotei algo aqui, irmãos, que é maravilhoso. Busquem sempre, diariamente, constantemente, tenham um relacionamento com o Senhor. Uma vez eu estava numa reunião de pastores e a nossa supervisora daquela reunião, ela disse assim, que estava orando, e ela foi buscar o Senhor. E orando ali em outras línguas, tendo comunhão com o Senhor, ela disse, Senhor, eu te amo, eu quero operar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, obrigado por sua palavra. E aí o Senhor respondeu ela. Você quer saber o que o Senhor respondeu ela? Amém. Depois de uma vida ali entregue à oração, à comunhão, o Senhor respondeu para ela assim, quando você me busca de forma intencional, eu te respondo com poder. Aleluia. Eu vou repetir, irmãos, porque isso é poderoso. Quando você tem a atitude de me buscar intencionalmente, eu te respondo com poder. E qual é esse poder, irmãos? É o mesmo poder que desceu lá e pegou Jesus dos mortos e ressuscitou ele no terceiro dia. Esse mesmo poder, irmãos, que pegou Jesus lá dos mortos e o ressuscitou, hoje está dentro de mim, dentro de você. Mas, pastor Ricardo, como é que eu vou operar desse jeito, nesse poder que você está falando, que vai ser tangível através da minha vida? Irmãos, a consciência faz você viver aquilo que Deus já decretou. Ide por todo mundo, pregue o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Irmãos, Ele nos deu autoridade para mostrar o reino dele aqui nessa terra. Então eu quero contar aqui algo para você. Eu lembro, irmãos, que lendo esses textos sobre fome, sobre sede, sobre mergulhar em Deus, sobre conhecer o Senhor, eu lembro que eu fui pregar numa presbiteriana. E quantos sabem que uma presbiteriana eles são mais tranquilos? É diferente de vocês que estavam quase pulando aqui, né? É diferente do Verbo da Vida, mas todos são igreja, amém? Amém. E eu lembro que eu fui pregar nessa presbiteriana. Irmãos, eu estava falando sobre o relacionamento com Deus, sobre cura divina. E sabe que, irmãos, eu terminei a mensagem e eu estava sentindo, percebendo, porque eu sinto uma unção muito forte no meu corpo. Exemplo, eu estava sentado ali e eu enviei uma mensagem para minha esposa. Eu estou sentindo o poder de Deus desde manhã, quando eu acordei. Mas agora está mais palpável e tangível nas minhas mãos. Eu sinto as minhas mãos formigando, elas ficam dormentes, eu não sinto os dedos do pé e normalmente a minha mão fica roxa. Então eu sei que é o poder de Deus agora tangível no meu corpo. Então se eu pego alguém que é muito sensível e eu pego um que é mediano e um que é frio, pode ser que eles tenham reações diferentes por causa desse poder que está operando em mim. Mas eu sou ousado para impor as mãos, como a Bíblia diz. Então eu estava naquela presbiteriana, eu preguei. E eu falei, gente, foi uma mensagem direta para o seu coração. Deus quis que você estivesse aqui. Então, já que eu falei sobre cura, sobre comunhão com Deus, que Deus opera, Deus faz, e nós somos os filhos, que Deus se move através de nós, tem alguém em nosso meio que está enfermo aqui, que precisa de cura divina? Tem alguém em nosso meio? Irmãos, ninguém. Aquele silêncio reinava, que se jogasse uma agulha no chão, todo mundo ouvia. Eu falei, gente, eu vim de Pirituba, eu vim aqui para Bauru, eu vim de Pirituba aqui abençoar vocês através da palavra de Deus, mas se não tem ninguém aqui que quer ser curado, está tudo bem, eu vou voltar para Pirituba, mas o importante é que você recebeu a palavra e glória a Deus por isso. Eu falei, mas eu quero repetir de novo, tem alguém em nosso meio que está enfermo? Aí veio um rapaz, um senhor, e ele veio na minha direção e ele falou, pastor, é o seguinte, eu estou com o braço atrofiado já faz 6 meses, não tenho mais movimento dele, e o médico disse que não tem mais cura, né? Vou continuar com esse braço e a tendência é que ele fique mais magro, atrofiando. Eu falei, certo. E sabe, irmãos, que aprendendo pelos versículos, sabendo que eu tenho comunhão com Deus, que poder foi dado para operar em mim e Deus seja glorificado, eu coloquei a mão no ombro dele e eu disse, é esse braço aqui que está atrofiado, né? Porque ele estava com uma camisa longa e ele disse, sim, é esse braço. Eu falei, quanto tempo que você não mexe esse braço? Ele falou, pastor, muito tempo, mais de 6 meses, mas o médico falou que não volta. Eu falei, amém. Você sabe que o nome de Jesus é poderoso, não é? Ele, sim, eu sei que é. Eu falei, amém. O que o senhor não fazia? Aí ele, como assim? Eu falei, você tem que mostrar para mim o que você não fazia. Aí ele veio aqui na frente e começou. Aí ele, mas você não orou por mim? Eu falei, o nome de Jesus é suficiente.
que tem uma coisa que difere aqui, irmãos. A Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vão expulsar demônios. Em meu nome vão falar novas línguas. Em meu nome. Se uma serpente morder você, não vai causar mal. Se beber uma coisa mortífera, não vai ter dano nenhum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, eu fui lá e falei, estou impondo a mão em você. Eu falei, quanto tempo você não mexe o braço? Irmãos, o fato da gente entender que nós somos ungidos, porque a Bíblia diz que eu e você recebeu a unção que procede do Santo. E essa unção está em nós, ela está em nós e ela não nos deixa. Ela está em nós. Pode ser que ela diminua por causa da falta de consagração, de vida com Deus, mas porque você se consagra, ela aumenta. Assim como a fé diminui e aumenta, a unção também diminui e aumenta. E sabe, irmãos, que colocando a mão sobre ele, eu disse, eu tenho consciência do que foi me dado, mas também tenho consciência de que quando eu chegar perto de alguém e encostar, a unção dele em mim toca a vida das pessoas. Irmãos, é assim, quando um se levanta, pastor, todos se levantam. Aí eu falei, tem alguém no nosso meio que não quer sair daqui sem essa enfermidade. Irmãos, veio uns 12 na frente assim. Eu falei, agora sim, irmão. Eita, que o fogo vai descer aqui. Aí um rapaz chegou em mim, um senhor, e ele disse assim, é o seguinte, pastor, percebi que o senhor colocou a mão sobre ele ali e ele recebeu a cura, mas eu sou daqueles. Aí eu falei, daqueles como? Ele falou, daqueles que não gostam de cair no poder de Deus. E se você me empurrar, aí o negócio vai ficar estranho aqui. Eu falei, irmão, fica tranquilo, eu vou mostrar para você que eu não vou pôr a mão em você, porque quem faz aqui é Deus. Eu falei, qual que é o seu problema? Ele disse, eu estou com 2 hérnias de disco. Eu falei, certo, então você não consegue se movimentar, não é? Não consegue. Ele disse, sim. Eu falei, vira para o povo. Ele virou para o povo e eu disse, olha, eu não vou tocar em você. Eu apontei o dedo para a coluna dele e eu disse, no nome de Jesus, receba a cura. Ele caiu, tuf. Não deu tempo dos diáconos pegar ele. Irmãos, aí eu continuei orando pelas pessoas, muitas curas, batismo do Espírito Santo, o povo foi cheio, foi avivado. Aí, irmão, depois de 10 minutos, ele levantou e falou, ei, pastor, você me empurrou. Você me empurrou. Eu falei, não, querido, eu não toquei em você. Os diáconos, as pessoas que estão aqui, elas são testemunhas que eu não fiz nada. Eu só liberei o nome de Jesus, porque ele disse isso, que se falar no nome, o nome é acima de todo nome. Amém. Então, no nome de Jesus, você recebeu, você caiu. Aí, sabe, irmãos, eu falei para ele, e aí, como que foi? Ele falou, uau, o que foi isso? Eu caí de frente, né? Eu falei, eu percebi, não deu tempo nem dos diáconos te segurar. Eu disse, mas o que você não faz? Irmão, eu não vou fazer porque minha barriga está um pouquinho grande, né? Mas ele colocou as 2 palmas. Preciso de exercício, pastor. Ficar sarado assim. Ele colocou as 2 palmas da mão no chão e fez assim, meu Deus, o que é isso? Eu não movimentava desse jeito, não. Irmãos, foi maravilhoso. Teve um mover lá em Bauru. Mas o que eu estou querendo dizer para você e trazer essa consciência? É só a comunhão com Deus que faz a gente operar desse jeito. E no final, irmãos, a glória não é para o homem não, a glória é de Deus. O louvor é do Senhor. Mas Ele espera que eu e você ande naquilo que Ele disse. Imporão as mãos. E sabe, irmãos, a gente tem que ter a atitude de pôr a mão. Você vai rir do que eu vou falar, mas quantos aqui, irmãos, estão na escola às vezes, no trabalho, na rua, alguém chega perto de você e diz, nossa, que dor de cabeça. Aí você que é crente faz assim, bem que eu podia orar. Podia orar. Nossa, bem que eu podia orar agora. E o Espírito Santo, põe a mão! Põe a mão! E você, ai, aqui, agora, no meio dessa galera, no meio do trabalho. Irmão, coloca a mão para você ver o que vai acontecer. Porque ele diz que os sinais vão acompanhar quem crê. Então se você põe a mão, irmãos, e cura liberada, as pessoas vão dar glória a Deus e vão saber que você é o homem de Deus e uma mulher de Deus. Então eu quero ler esse texto com você. Marcos capítulo 16, versículo 17. Diz assim, Marcos capítulo 16. Ô glória. Deus é bom, queridos? Amém. Pastor, me fala o horário aí, pelo amor de Deus, hein? Eita, vai virar uma vigília isso aqui?
Vamos lá, Marcos 16, versículo 17. Eita glória! Diz assim, irmãos: e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem uma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E sabe que hoje eu estava meditando nessa palavra, irmãos? Essa palavra se impuserem as mãos sobre os enfermos, ela não categoriza as pessoas. Ela não diz assim, olha, se o pastor colocar a mão vai ser curado, se o presbítero colocar a mão vai ser curado, se a diaconisa colocar a mão vai ser curado, se o irmão fulano colocar a mão vai ser curado. Não, se aqueles que creem colocar as mãos, eles serão curados. Aleluia. Ele não está fazendo partidarismo, não, é só quem tem algum chamado do dom ministerial, pastor, profeta, evangelista, mestre, não. Ele está falando de todo filho de Deus que recebeu poder para operar como testemunha aqui nessa terra. Então, irmãos, é para nós isso, amém? É para nós. Então, como é que a gente pratica isso? Tendo ousadia. Vou repetir. Como é que nós praticamos isso? Tendo ousadia. Ousadia. Tendo ousadia. Deixa eu dizer algo para você. Teve uma vez, meu filho tem 10 anos. Teve uma vez que a gente estava trocando ele era bem bebê. E quando nós olhamos ele ali, não tinha um dos testículos ali, só tinha um. Então nós olhamos aquilo como pais, nós ficamos preocupados, né? Olhamos falando assim, olha, vou ter que levar no pediatra e o pediatra vai levar para a cirurgia. E sabe, irmãos, que tendo a revelação, o entendimento e a compreensão da palavra de Deus na nossa vida, o que a gente fez? Tirou a roupa dele. Eu coloquei a mão sobre ali, sobre a genital dele, eu coloquei ali a mão junto com a Érica e eu disse, no nome de Jesus, testículo, aonde você estiver, volta para o lugar. Irmãos, passou uma semana, já tinha marcado a cirurgia, né? Porque na verdade tinha marcado o médico que ia fazer a cirurgia. E quando nós, e não ficamos olhando para ver se tinha sido feito ou não, porque fé não vive por vista. Fé não é por vista. Você crê? E nós fomos na médica e a médica falou, pai, mãe, vocês vieram aqui por causa da cirurgia do Davi, não tem um testículo aí? E eu falei, sim, né? Cirurgia para um bebê é muito ruim e nós não queremos isso. E ela tirou a roupinha dele e falou, pai, mãe, vocês vieram aqui por quê mesmo? Eu falei, não, a gente veio aqui porque o testículo dele tinha sumido, só estava com um. Ela falou, não, mas estão os dois aqui. Tem coisas, irmãos, que Deus quer fazer através da nossa vida e a gente fica esperando por terceiros. Tem coisas que Deus quer operar através da nossa mão, através da nossa fé, através de nós, que não foi dada autoridade, e a gente fica esperando por alguém vir e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então diga, eu recebi poder. Eita glória. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você diz, eu recebi poder. Como é que você age quando você diz, eu recebi poder? Eu já fico doido, já quero sair na rua, já quero pôr as mãos sobre alguém, eu não sou evangelista não, irmão, mas põe na rua para você ver se as pessoas não vão receber aquilo que está sobre mim. Porque eu tenho consciência, irmãos, do que está operando na minha vida. Amém? Então, irmãos, Jesus disse, eu creio e opero. Jesus disse, eu creio e opero. Põe em prática, amém? E sabe, irmãos, que pensando nesses versículos, pastor, eu reuni vários versículos que tem tudo a ver com a minha vida, mas tem tudo a ver com a sua vida também, porque Deus nos chamou para ter comunhão com Ele. Então, irmãos, eu não estou aqui falando só dos meus testemunhos, até porque eu vim aqui para pregar a palavra para você. Então eu vou aqui discorrer, irmãos, em muitos textos que fazem você ter compreensão daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então você abre aí a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 21. Vamos aqui falar da palavra. Já estamos falando mais alguns versículos. Quem ama a palavra de Deus aqui? Amém. Quantos sabem que a palavra de Deus ela não é segurança aberta no painel do seu carro? É verdade. Vou repetir. Quantos sabem que a palavra de Deus ela não é segurança aberta no painel do seu carro? Seca pelo sol. Ela é segurança quando ela está no seu coração.
Ela é segurança quando você está praticando aquilo que está escrito. Ela é proteção quando você faz o que Deus manda. Amém? Então João capítulo 14, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Essa palavra guarda no grego é terel, que é cuidar atentamente, dar valor ao que foi recebido. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então quem ama o Senhor aqui? Então eu quero te dar uma boa notícia: se você ama o Senhor, Ele vai se manifestar para você. Eu acho que você podia dar uma glória a Deus mais se você ama o Senhor, Ele vai se manifestar para você. Porque Deus não tem filhos prediletos. O que Ele faz para um, Ele faz para o outro. Então Ele diz: eu me manifestarei a Ele. Essa palavra manifestarei no grego é emfanizo, que significa manifestar, exibir à vista, mostrar-se, vir à vista, aparecer, ser manifesto, ser tocado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ser tocado por Ele. Irmãos, graças a Deus, porque Deus Ele deu essa compreensão para nós, que nós não precisamos só vir para a igreja, como o pastor disse. Porque, irmão, se a vida das pessoas fosse transformada só por vir à igreja, a igreja estaria lotada. Mas o que muda a minha vida e a sua vida é a prática da palavra. Quando o irmão vem e te ofende, você caminha com ele. Quando o irmão fala algo para você, você não guarda a ofensa. Você diz: irmão, vamos resolver isso, vamos ficar em paz. Aí Deus olha para você e fala: isso aí, um praticante da palavra. Não é só uma pessoa que senta na igreja. Irmão, porque as igrejas tem muita gente que só senta na igreja. Mas graças a Deus que eu estou de frente com um povo que pratica a palavra, né, pastor? Glória a Deus, né? Que pratica a palavra. E graças a Deus, os seus familiares, os meus familiares, vê o fruto disso. Amém? Eita glória. Então quem é faminto aqui? Que acorda diariamente pensando: eu quero mais do Senhor. Eu quero mais. Eu lembro, irmãos, que uma vez eu estava orando no quarto e eu tenho o meu estilo de vida de consagração. Exemplo, eu falo para minha esposa quando eu vou me consagrar: amor, eu vou entrar no quarto, eu vou levar uma garrafa de água e eu quero que ninguém entre. Mas eu lembro, irmãos, que uma vez eu estava orando e eu fiquei ali no quarto mais ou menos umas 13 horas trancado. Estou falando da minha vida, tá, gente? É o que eu faço e para mim isso é totalmente diferente. É o meu estilo de vida. Então eu me tranquei naquele quarto e eu fiquei ali 13 horas orando em línguas. Não vi anjo, não arrepiou, não tive nada, irmãos. A minha alma estava dizendo: vai assistir televisão, sai daí. E eu: não, você vai ficar aqui 13 horas orando. Mas sabe, irmãos, que nesse tempo de 13 horas orando, meu filho sempre abria a porta e pulava em cima de mim. E eu: amor, eu já falei, segura o Davi para ele não entrar no quarto, porque eu estou aqui orando, eu estou tentando receber uma mensagem do Senhor para pregar. E sabe, irmãos, que ele fechava a porta e dizia: papai, eu te amo. Aí passava algum tempo, ele voltava, pulava em cima de mim e falava: papai, eu te amo, meu filho, o papai está se consagrando para pregar amanhã, né? E você está, né, vindo aqui toda hora. Ele: não, papai, só vim aqui te dizer que te amo. Aí, irmão, na terceira vez que ele abriu a porta, ele se jogou em cima de mim. Deus falou para mim: para de ficar repreendendo ele, porque às vezes eu quero que você entre no quarto e se jogue em cima de mim. Irmão, estou falando de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de falar: Senhor, eu estou aqui me jogado mesmo em cima do Senhor para receber as suas orientações. E sabe, irmãos, que Deus está esperando que eu e você se jogue nele? Aleluia! Diariamente se jogue nele. Conheça quem você é nele. Mas a gente só faz isso, irmãos, quando a gente entra no quarto. Amém? Então a Bíblia diz que se a gente permanecer nele e as suas palavras permanecer também, irmãos, ele vai se manifestar. Eita! João capítulo 15, versículo 7 diz: João 15, 7: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será. Outro versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem uma coisa que agrada a Deus, irmãos, é uma vida de fé. Vou repetir: se tem uma coisa que agrada a Deus, é uma vida de fé.
Mas é uma vida de fé, irmãos, que você crê que Ele existe. E quantos creem que Deus existe? Aí a Bíblia diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A pergunta é, quem gosta de receber recompensas de Deus? Quem gosta de um milagre? Quem gosta de Deus fazendo algo? Irmão, todo mundo fica, oh glória! Chegou! Aleluia! Eu estava esperando, eu estava crendo, irmãos. Quando eu e você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Essa palavra galardão é presente. Quando você busca Ele, Ele tem prazer em te dar presente. Quem é aqui que não gosta de ganhar presente? Se você não gosta, pode dar para mim que eu gosto. Eu gosto. E se eu sei que pela fé, buscando a Deus, Ele gosta de me recompensar, irmãos, eu vou entrar lá. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: peçam e lhes será dado. Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta é aberta. Agora me diz, irmãos, se isso aqui não tem uma atitude intencional. Você vai atrás, você quer, você tem fome, você tem sede, você faz algo. Até porque a gente tem que, irmão, desmistificar algumas coisas. Eu e você estamos nessa terra. Então quando você quer um salário bom, você estuda. Quando você quer um emprego bom, você se prepara. Quando você quer atingir sonhos, metas, você vai lá e faz. Por que no relacionamento com Deus não? Eita Deus. Deu até calor agora. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Se a busca é intencional, se essa revelação de Deus se manifestar para nós é intencional, por que eu e você, irmão, estamos perdendo tempo buscando outras coisas? A Bíblia diz em Mateus que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas na sua vida. Então às vezes a gente fica patinando, tendo 1, 2, 3 empregos, igual o pai do Cris. Não, porque eu tenho que trabalhar. E irmão, às vezes a gente vive a vida correndo atrás do vento. Ganha dinheiro, mas escorre pela mão, como água. Quando Deus espera que você tenha um coração tão dedicado a Ele, e Ele pode fazer de R$2.000, R$4.000. Porque Ele é o Deus da multiplicação, querido! Me diz algo, quando Jesus estava ali no monte, alimentando as pessoas, falaram, olha, só tem 2 peixinhos, só tem pão aqui, e não dá para essa multidão. Não dá. Aí Jesus fala, põe na minha mão. Tudo que Jesus põe na mão multiplica. Agora me diz, se você é filho de Deus, te foi dada autoridade para você andar do jeito que Ele colocou na sua vida, para você ser uma testemunha, irmão, o que chega na sua mão multiplica. Aleluia. Olha, quando eu casei, eu ganhava R$900. Não, eu ganhava 840. A minha esposa ganhava 900. Ela com 900 e eu com 840. A gente tinha um carro, uma moto e pagava aluguel. Eu olhava para as contas e eu falava, como é que pagou tudo isso? Irmãos, na mão de Deus, multiplica. Quando eu e você buscam o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Então eu declaro uma colheita na sua vida por causa da sua comunhão com Deus. Eu declaro, irmãos, que vai ser um ano de rompimento sobre você. Vai ser um 2025 totalmente diferente de 2024. Se o ano de 2024 te bateu, te deu voador, te derrubou e falou, não vai conseguir, 2025 é o ano do dobro. É o ano de contas pagas, é o ano de dormir em paz, é o ano de acordar tranquilo e de saber, irmãos, que é Deus que está cuidando, não é na força do nosso próprio braço. Quantos acreditam que não é na força do nosso próprio braço? Eita glória! Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo coração.
Então, se a gente empenha coração nas coisas que são materiais, irmãos, quanto mais a gente empenha coração nas coisas que são espirituais. Porque a Bíblia diz assim, olha, que aqueles que se inclinam para o Espírito colherão vida eterna. E aqueles que se inclinam para a carne, e se inclinar é isso mesmo, querido, ó, pender. Aqueles que se inclinam para a carne, da carne colherão corrupção. Mas graças a Deus eu estou de frente com um povo que vai se inclinar para o Espírito diariamente. Amém? Jeremias capítulo 33, 3 diz, Jeremias 33, 3, chame por mim e eu responderei. Chame por mim e eu responderei. E eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Quem aqui, irmão, está aberto, disponível para Deus falar coisas que você nem sabe ainda, mas Ele quer revelar porque você decidiu ter comunhão com Ele. Deixa eu dizer algo para você, e isso não é só para a sua vida, isso é para a vida das pessoas que estão perto de nós. Eu lembro que num tempo de oração, irmãos, orando para que Deus se revelasse, Deus me desse palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para a operação mesmo. Eu lembro que um dia eu tive um sonho. A minha esposa já ouviu esse sonho, mas eu lembro que eu tive um sonho, irmãos, e eu estava ali dentro de um quarto, com 4 amigos meus. Dentro desse quarto, Deus trabalha muito comigo em sonho. Dentro desse quarto, eu via os meus 4 amigos tramando um assalto. Eu via eles falando nervoso, eu via as armas, e eles falavam, olha, tal dia nós vamos pegar o mercado, nós vamos pegar os caixas eletrônicos daquele mercado. E eu vendo aquela situação, e de repente, irmãos, a gente sai do quarto e vamos para o assalto. Então eu vejo toda aquela cena do assalto acontecendo, eles estouram o caixa eletrônico, eles pegam os carros e começam a fugir, a rota vai e mata os 4. Eu acordo daquele sonho, paralisado, estático, e aí o cara olha para mim e diz, olha o que aconteceu. Eu falei, eu tive um sonho com fulano, ciclano e beltrano, e outro meu amigo que estava lá. Nesse sonho, eles estavam tramando um assalto e a rota matava eles lá. Irmãos, eu não sou bobo. Se Deus me deu um sonho, eu vou falar para as pessoas. O que eu fiz? Eu fui até o bairro onde eu morava, e eu disse, olha, fulano, eu vi você dentro de um quarto com o fulano, com aquele rapaz e o outro rapaz. Vocês estavam tramando um assalto no supermercado Extra, no dia tal, no horário tal. E quando vocês estouravam o caixa, não dava certo, vocês corriam e a rota matava vocês. Quando eu falei isso, irmãos, o rosto dele ficou pálido. Ele falou, não, Ricardo, pelo amor de Deus, a gente está tranquilo. Eu falei, não, cara, o sonho foi muito real. E sabe, irmãos, que passou uma semana, eu liguei a televisão antes de trabalhar, e passa no jornal, rota mata 4 e um sobrevive. Porque tinha 5, não tinha 4. Eu não tinha visto o 5º, mas tinha 4 mortos. E sabe, irmãos, que passou isso, eu fui até esse rapaz que sobreviveu, eu falei, cara, você estava também no sonho, mas eu não te vi lá. E ele disse, os meninos me contaram o que você contou para eles. Só que a gente não acreditou que era Deus dando um aviso. Irmão, deixa eu dizer para você, a sua comunhão com Deus não afeta só você. A sua comunhão com Deus, ela traz livramento, revelação, ela traz segurança para você e para quem está perto de você, até mesmo para conhecidos seus. E sabe, irmãos, Deus está o tempo todo esperando que os seus filhos entrem nessa comunhão. E irmãos, imagina que você está na sua casa, mas de repente vem ali um peso de intercessão e você começa e de repente, irmãos, é o seu parente que está no meio da estrada e foi livrado de um acidente. Mas como é, irmãos, que Deus pode nos pegar nesse lugar de sensibilidade se a gente não se aprofunda? Como é que Deus pode nos encontrar nesse lugar, irmãos, de mostrar o que vai acontecer, coisas futuras e ocultas que você não sabe, se a gente não entra no lugar secreto, se a gente não tem revelação ou a intensidade de buscar a Deus para Deus mostrar para nós? Então, irmãos, é muito bonito ver as pessoas fazendo, operando, e você tem o desejo, você fica até feliz de contar o testemunho dos outros, mas que tal você contar o seu testemunho? Aleluia a Deus. Que tal você contar aquilo que Deus faz através de você? Porque é muito gratificante quando você fala o que Deus faz através de você, não é mais através dos outros. Olha, naquele dia, Deus operou através de mim.
Olha, naquele dia Deus falou através da minha boca. Olha, naquele dia, e Deus é glorificado. Mas Ele já achou alguém disponível. Então, irmãos, tem coisas que a gente está passando que a gente não precisava passar, porque o Espírito Santo, ele vai nos guiar em todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, que Ele vai nos guiar, Ele é o nosso companheiro, nosso amigo íntimo. Mas como é que você vai tentar discernir a voz dEle, se você não conhece a voz dEle? Porque se a minha esposa falar, eu sei qual é a voz dela. Se o Espírito Santo falar por meio de um testemunho interior, eu sei que é Ele falando comigo. Só que eu só sei que é Ele falando comigo por causa da comunhão diária que eu tenho com Ele. Amém? Eu não vou duvidar. Exemplo, a gente aprende no Rema, pastor, que existe 3 vozes. A primeira é Deus falando. A segunda é a sua alma falando. E a terceira é o diabo falando. Então, às vezes a gente está num culto como esse, a gente está na rua, a gente está no trabalho, e Deus fala, dá dinheiro para aquela pessoa. Aí você está repreendido em nome de Jesus. Sai, Satanás. E Deus fala, dá dinheiro. A sua alma fala, não. E se você dá, você vai ficar meio apertado. A terceira fala, não dá não. Porque realmente se você der, você é bobo e vai ficar sem dinheiro. Então a primeira é Deus falando. A segunda é a sua alma falando. E a terceira é o diabo falando. Então, irmãos, quando Deus fala assim, ora! Ora! Eita Deus! Então quando Deus fala, dá! Abençoa! Abençoa! Não fica em dúvida, irmãos, porque a primeira voz é sempre Deus falando. Quantas vezes no meio do caminho, Deus falou para você, vai na casa de fulano, ora por ele. Mas não só ora, compra uma cesta. Aí você está repreendido, vem na minha casa. Mas eu quero dizer algo para você, irmãos. Aquilo que você planta, você colhe. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então, se você semeia no Espírito, semeia na comunhão, semeia no relacionamento, se aprofunda em Deus, você jejua, e jejum não saiu de moda. Amém. Jejum não saiu de moda. Amém. Então você jejua, você se consagra, você se separa. Aí, irmãos, você vai ter uma recompensa, porque você se colocou nesse lugar. Eita glória! Então a gente ir para o nosso final, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 6, que é um versículo que eu amo na minha vida, de praticar isso. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas ao orar, entra no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em seu pai que está em e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Deus está o tempo todo esperando que eu e você manifeste essa fome e essa sede por Ele. Não para que a gente olhe um para o outro e pense, eu sou melhor que você. Não é isso. Eu sempre gosto de dizer, porque eu estudei no Rema. Eu fiz a escola de ministro, que é mais um ano. Então eu estudei 3 anos. Todo dia debruçado nisso aqui. Isso não me faz melhor do que os outros irmãos. Porque quando eu penso que eu sei de tudo, eu não sei de nada, irmãos. Eu estou crescendo. Aleluia. Então eu estou avançando. Mas, irmão, se chega a revelação de que Deus vai me recompensar no secreto, eu vou ganhar quando eu estou praticando. Então a gente pega esse versículo, irmãos, vai para o quarto. Cria um ambiente onde Deus vai nos responder. Só que deixa eu dizer algo para você. Irmãos, o seu quarto não é só o seu quarto, literalmente. O seu quarto, muitas vezes, pode ser o que eu faço. Eu acordo todos os dias bem cedo e sento no chão do banheiro. Eu faço dali o meu quarto. Quando eu saio da minha casa e eu entro no meu carro, eu faço do carro o meu quarto. Quando eu estou na igreja trabalhando, eu estou fazendo a faxina ou estou no financeiro, irmãos, eu faço daqueles lugares o meu quarto. Porque, irmãos, uma coisa tem que ser real para nós. A gente não cria um momento para orar, a gente ora o tempo todo. A gente ora o tempo todo, a gente fala com Deus o tempo todo. Então, irmão, se nós entendemos que Deus está no secreto, a gente tem que ir até lá. Então existe uma parte onde você separa mesmo um tempo para buscar o Senhor,
E tem um momento onde você vive orando, passa o dia orando. E eu quero dizer algo para você, irmãos. Quando Deus vê você nesse lugar de fome e sede, Ele está mais afim do que você de te responder. Então, irmãos, eu estou numa busca insaciável para ver Deus se manifestar de uma forma mais poderosa de tudo que eu tenho vivido. Mas Mateus capítulo 6, versículo 6 mudou a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Eu estava nessa busca grande, diária, de ter Deus revelado, Deus manifesto, Deus tangível. Todos os dias, irmãos, eu ia orar e eu dizia ao Senhor: Senhor, eu amo a sua palavra. E o Senhor diz que você vai se manifestar. O Senhor vai se manifestar para aquele que te ama. Eu guardo os seus mandamentos. Eu espero, eu desejo, eu tenho fome que o Senhor se manifeste. Que o Senhor fale algo, que o Senhor realmente se coloque presente aqui. Sabe, irmãos, eu não fiquei um dia. Eu fiquei mais ou menos ali 1 ano, buscando diariamente. Tendo comunhão com o Senhor, esperando uma manifestação. Então eu olhava para as pessoas e eu pensava: aquele fulano, aquela irmã, falou que teve uma visitação, que Jesus falou com ele, que Jesus falou com ela, que Jesus tocou ela, que Jesus tocou ele. Irmão, todo dia eu ali, a minha esposa é minha testemunha. Todo dia eu fazia isso. Até que, irmãos, em setembro de 2018, e eu vou dizer algo para você, em setembro de 2018, foi o dia que rompeu essa questão de ter uma visitação de Deus tangível. Mas eu já estava vivendo algumas coisas, a ponto de às vezes ter que subir para fazer oferta junto na igreja e não conseguir subir. Porque o poder de Deus vinha tão forte no meu corpo que eu atrofiava. Eu ficava com as mãos roxas e eu não conseguia andar. Aí o pastor falava: os diáconos levam o Ricardo para o púlpito porque ele não consegue andar. Ele estava vivendo desse jeito. Mas em 2018, irmãos, uma terça-feira, 1h da manhã, lendo o Evangelho de João, e o Senhor disse que se manifestaria para aqueles que o amam. Eu disse: Senhor, eu te amo. E eu estou há 1 ano buscando isso. E eu não arredo o pé até que eu viva algo poderoso. Sabe, irmãos, que naquele momento que eu estava meditando ali, eu falei: eu estou um pouco cansado, então eu vou deitar na cama. E continuei lendo meu tablet, lendo o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu falei: então eu espero essa manifestação. Senhor, eu sou filho como todos os outros são. O Senhor não tem filho predileto. Se o Senhor apareceu para um, falou com um, eu também quero isso. E sabe, irmãos, que deitado naquela cama, lendo o Evangelho, de repente, o quarto se inundou de uma alegria, irmãos. E deixa eu dizer algo para você: meu pai era pai de santo, meus tios são pai de santos. Eu frequentava esse ambiente. Aquilo para mim era real quando eu estava lá. Não vai ser real quando eu estou com Deus? Aleluia! Então, irmãos, eu sabia que não era uma opressão aquilo, eu sabia que era Deus se manifestando. Então, imagine que eu estou deitado de lado, lendo ali, irmãos, e de repente eu entrei num êxtase, igual Pedro em cima do telhado. Eu entrei num êxtase. Pedro, quando está nesse êxtase, ele vê um lençol baixando e Deus fala: mata e come. E Pedro: não, eu não vou comer aquilo que o Senhor não purificou. E Deus está falando para ele: agora não vai ter mais distinção, Pedro. Todo mundo vai ficar livre aqui para ter comunhão comigo, para me buscar. Aí sabe, irmãos, que eu entrei num êxtase. De repente aquele quarto se inundou de uma alegria, de uma paz, e 2 mãos pegaram as minhas mãos assim, irmão. Não era uma mão normal, não era uma mão de ser humano normal, era uma mão grande. Irmão, quando aquela mão entrelaçou nos meus dedos assim, eu senti o poder de Deus no meu corpo, irmãos. Me travou dos pés até a cabeça, e eu falei assim, naquela estação: nossa, esse poder é o que eu sinto nos cultos. Esse é o poder quando eu oro para as pessoas. Esse é o poder quando eu estou ali fazendo dízimo e oferta. E sabe, irmãos, que eu levantei, né, junto com ele. Eu não vi a face dele, mas eu sabia que era ele. Ele me levanta, irmãos, no quarto. E quando eu olho para baixo, eu vejo o meu filho no berço, eu vejo a minha esposa deitada e eu vejo o meu corpo. E ele segura nas minhas mãos e eu falei: uau, essa é a unção, é o poder que eu sinto aonde eu vou, ou nos cultos que eu ministro. Essa é a unção. E ele disse: filho, eu vim aqui só te dar um beijo. Aleluia! Eu falo isso com muito temor no coração. Porque eu já fui muito repreendido em igrejas que eu preguei, que as pessoas falavam: isso é uma blasfêmia, você falar que Deus te visitou, que Jesus te visitou. Irmão, ninguém tira o que eu vivi. Ninguém pode dizer contra aquilo que eu vivi. Eu estou aqui naquilo, aquilo foi palpável para mim. E sabe, irmãos, que ali, olhando o meu corpo, ele segurando as minhas mãos, ele disse: filho, eu vim aqui só te dar um beijo.
Irmãos, ele beijou o meu rosto. Eu senti os lábios dele no meu rosto. Quando eu senti os lábios dele no meu rosto, irmãos, a unção veio e o poder de Deus veio no meu corpo de novo. E eu falei, nossa, essa é a unção, é o poder que vem em mim quando eu estou ministrando. Irmãos, e ele começou a dançar comigo no alto, no quarto. Ele estava dançando e ele cantava uma música que eu não conseguia entender. Era uma música, irmãos, tão maravilhosa, tão linda, e eu tentava entender aquela melodia, aquela música, e ele ria, e dançava, e ria, e eu segurando a mão dele. E sabe, irmãos, Jesus tem um bom humor. Ele não é igual os crentes que ficam com cara de maracujá, murcho. Porque crente tem a alegria dentro de si. Crente vive amoroso e com o sorriso aberto, em meio às tribulações, irmão. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: alegrem-se. Digo mais uma vez, alegrem-se diante das situações. Então, irmãos, eu e você tem que viver uma vida alegre nessa terra, independente das situações. E sabe, irmãos, que ali falando comigo, ele disse: você devia ver a cara com que você está me olhando agora. Ele me disse isso: você devia ver a cara com que você está me olhando agora. Irmão, que cara que eu estaria? Eu estou há um ano buscando uma manifestação dele na minha vida, para que ele apareça, para que ele me toque, para que ele fale comigo. E de repente ele aparece no meu quarto, no quarto de apartamento, irmãos. Ele toca minhas mãos, aí de repente ele dá outro beijo no meu rosto e diz: filho, agora eu vou embora. Quando ele beija o outro lado do meu rosto, a unção vem no meu corpo de novo. E eu disse: uau, isso aqui é o que eu sinto diariamente. Isso aqui é o que eu percebo enquanto eu estou orando, quando eu estou nos lugares. E ele disse: eu só vim para te dar um beijo. Irmãos, eu volto para o meu corpo. E aí eu acordo, pálido, irmãos. Eu olho para a minha esposa, acordo ela e eu falo: Jesus estava aqui. Jesus estava no quarto. Irmão, arrepiado, pálido. Ela falou: o que foi, menino? O que foi? Eu falei: Jesus estava aqui. Estou buscando ele há um ano. Estou buscando uma manifestação dele. Ele aqui, estava aqui. Aí ela: ele estava aqui. Ele, o que ele fez? Eu falei: ele me deu um beijo, ele cantou. Ele falou que eu estava com cara de bobo. Aí ela falou assim: sério, amor? Eu falei: é, sim, ele estava aqui. Ela: mas ele nem me acordou. Eu falei: amor, não foi com vocês, aí foi comigo, né? Irmão, aí eu fui trabalhar. Estou terminando o culto. Eu fui trabalhar, cheguei no trabalho, trabalhava na Unilever, de promotor de merchandising, me troquei, fui trabalhar. Cheguei no mercado, irmão, eu estava eletrizado. Falei: como é que eu trabalho, pastor? Cheguei lá no trabalho e meu chefe falou para mim: falou: o que está acontecendo? Está bêbado? Eu falei: estou bêbado. Estou embriagado do espírito. Eu não está conseguindo nem falar. Eu falei: você não vai entender não o que eu vou te falar, porque coisa espiritual só entende que é espiritual. Eu falei assim: me dá aí meia hora, deixa eu ir lá para fora, respirar. Aí vai, você está doido, aí vai ter um treco. Aí, irmãos, eu fui para lá para o estacionamento do mercado, atacadão. Fui tremendo, irmãos. Abri o carro, sentei no banco, no volante, segurei, falei: meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Liguei para o meu pastor e falei: pastor do céu, hoje Jesus apareceu no quarto. Ele falou: o quê? Eu falei: hoje Jesus apareceu no quarto, 1h da manhã, pegou na minha mão, ele falou comigo, ele beijou meu rosto, a unção veio no meu corpo. Eu estou eletrizado. Ele falou: Rica, deixa eu te falar uma coisa. Ele me chama de Rica. Ele falou: Rica, deixa eu te falar uma coisa. Quando o ministro vem e impõe as mãos sobre você, a unção que opera na vida dele é compartilhada com você. Mas Jesus tocou as suas mãos, cara. Jesus beijou o seu rosto. Rica, deixa eu dizer algo. As pessoas não estão vivendo isso. As pessoas estão buscando, cara. E você tocou no lugar que as pessoas não estão tocando, cara. Você precisa contar isso na igreja. Porque as pessoas estão buscando, cara, mas elas estão desistindo no meio do caminho. Você encontrou. Irmão, aí eu não tinha pregado de domingo ainda, então eu fui lá e eu ministrei a palavra e eu entreguei o microfone para o pastor. Eu falei: tá aqui, pastor, obrigado pela oportunidade. Ele falou: gente, o Ricardo está buscando um ano. Faz um ano que ele não consegue subir no púlpito. Faz um ano que ele não consegue ficar em pé por causa da glória de Deus, por causa do poder de Deus. Faz um ano que ele está... Eu vejo quando ele está sedento. E Jesus apareceu para ele. Ele não pode terminar o culto desse jeito. Ele tem que impor as mãos sobre vocês. Irmão, sabe o que aconteceu? Antes daquele culto eu tive 2 visões dentro do meu quarto.
Eu via 5 pessoas enfermas, eu colocava as mãos sobre elas, elas eram curadas na hora. Glória a Deus. Na hora elas eram curadas. E aí eu via outra visão, que onde eu passava a mão e as pessoas começavam a receber dos seus lugares. Aí o que eu fiz, irmãos? Eu não sou bobo, eu sou ousado. O que eu fiz? Gente, já que ele me deu a oportunidade de novo de fazer aquilo que eu nem sei fazer, eu vi 5 pessoas doentes. Pode vir aqui na frente, as 5 pessoas viram doentes na frente. Eu falei, eu me vi pôr na mão. Aí quando eu coloquei a mão, as 5 caiu curada. Glória a Deus. Eu falei, na segunda visão, eu vi que eu passava a mão e as pessoas começavam a receber o poder de Deus nas suas cadeiras. Irmãos, eu falei, eu vou fazer como eu vi. Em nome de Jesus, que o vento do Senhor comece a tocar vocês. Aí as pessoas começaram a cair nas cadeiras, irmãos. Começou a cair nas cadeiras e elas, uau! E gritavam, irmãos. Sabe quando estava em um arrebatamento? De gritar mesmo, aquele choro da alma, de falar, eu estou longe daquilo que Deus tem para mim. Porque, irmão, o mundo só vai desprezar você. O mundo só vai te colocar no buraco. O mundo, ele não quer nada com você. O mundo quer que você vá para o inferno. Mas sabe, irmãos, que aí nesse culto, sabe o que eu fiz? É isso, receba o nome de Jesus. Aí, irmãos, eu estava passando, eu tropecei em um rapaz. Ele bateu na irmã. Os dois caíram no chão e eles começaram a gritar, fogo, fogo, fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo aqui. Irmãos, um negócio doido Deus fazendo. Aí sabe o que aconteceu? No final do culto eu fui falar com aquele rapaz, eu falei, o que aconteceu? Ele, não, você tropeçou em mim, eu bati na minha irmã, e olha a minha irmã como ela está, olha a mão dela. Ela falou assim, quando meu irmão tropeçou, caiu em mim, e você veio na minha direção, uma bola de fogo saiu do seu estômago e caiu no meu colo. Eu estava tentando tirar essa bola de fogo da minha mão. Olha a minha mão, a mão dela estava cheia de bolhas de água. Deixa eu dizer para você, irmão, você vai entrar tanto em Deus, que aquilo que é sobrenatural vai romper o natural. Você vai falar, meu Deus, isso é espiritual demais. Irmãos, o natural não aguenta. Porque, irmãos, o sobrenatural é agindo em cima do natural. Aí vocês lembram que minha esposa ela ficou triste? Porque Jesus não acordou ela? Eu chamei ela e falei, vem aqui, amor. Eu falei, Senhor, ela ficou triste porque o Senhor não acordou ela. E não deu um beijo nela. Mas no nome de Jesus eu te peço, no seu nome eu te peço, que o Senhor deixe ela sentir tudo que eu senti no quarto. Irmã, ela chorou 3 dias direto. 3 dias direto ela chorou. E Ele não quer fazer isso só comigo, Ele quer fazer com cada um dos seus filhos. A Bíblia diz porque você ama Ele, Ele vai se manifestar a você. Então, irmãos, eu quero dizer para você, você não precisa andar enfermo. Você não precisa andar com enfermidade no corpo. Você não precisa andar com depressão. Você não precisa andar com complexo de inferioridade. Você não precisa andar com síndrome do pânico. Porque o poder de Deus já quebrou tudo isso na sua vida. A gente está olhando muito para que as situações nos mostram e não está olhando para Jesus. Ele é soberano, Ele é maior do que tudo. O nome dEle é acima de tudo. Irmãos, então eu quero dizer, tem alguém no nosso meio aqui que veio enfermo para esse culto?